Após novo ataque, Congresso analisa projetos para reforçar segurança nas escolas. MEC autoriza a abertura de novos cursos de medicina, mas apenas em regiões com carência de profissionais. E você vai ver também. Governo pede para o Congresso tirar da pauta projeto que isenta militares de punição. Na França, a população faz manifestação violenta em Paris contra a reforma da Previdência. Reino Unido fecha o maior acordo comercial desde o Brexit. Brasil cai 2 posições e entrega a liderança do ranking da FIFA para a Argentina. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13h04 pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani, como sempre, um prazer trabalhar ao seu lado. Prazer é todo meu, ótima tarde para você, Kleber, e claro, para você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. E olha só, foi publicado hoje no Diário Oficial o decreto assinado pelo presidente Lula, criando o grupo de trabalho para atuar na prevenção e enfrentamento à violência nas escolas. Essa equipe vai ter a coordenação do Ministério da Educação e conta com mais 7 ministérios e 2 secretarias. O grupo de trabalho deve ter duração inicial de 90 dias e deve propor medidas de enfrentamento à violência contra estudantes. Um dos focos deve incluir mecanismos de regulação da internet, onde proliferam grupos que estimulam ataques às escolas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou a liberação de R$150 milhões para ampliar as patrulhas escolares em todo o país, com o objetivo de levar mais segurança, coibindo ações de criminosos em escolas e creches. Outra medida da pasta é intensificar o monitoramento de ameaças e planejamento na internet de ataques a escolas. De acordo com o ministro da Segurança, Flávio Dino, um grupo de policiais federais já está atuando no monitoramento de violências. O Congresso também vai analisar propostas para coibir ataques em escolas e creches do país. Os parlamentares avaliam criar mecanismos de prevenção a ataques, com a instalação de detectores de metais, aumento de pena e combate à violência, que estão entre as ideias que devem ser analisadas. Em um intervalo de 9 dias, o Brasil assistiu a 2 atentados a unidades de ensino. Apenas lembrando, no dia 27 de março, a Escola Estadual Tomásia Montoro, em São Paulo, foi alvo de um adolescente. Ele assassinou com uma faca uma professora e deixou outras 4 pessoas feridas. Triste e preocupante, né, Dani? E olha só, agora esse outro caso aumenta ainda mais a preocupação de pais e mães com a segurança nas escolas do país. E como vimos, várias propostas têm sido apresentadas, tanto para prevenir novos ataques e evitar mais mortes, como para que haja punições mais rigorosas para os criminosos. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com a promotora Celeste Leite dos Santos. Ela é idealizadora do Instituto Brasileiro de Apoio Integral às Vítimas, o Instituto Pró-Vítima. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Celeste, primeiro gostaríamos de saber como a segurança das escolas pode aumentar, na sua opinião. Muitos especialistas lembram que esses ataques acontecem em vários lugares do mundo, não é só aqui no Brasil, e, claro, são inesperados. Então, na sua avaliação, de que forma que as escolas podem ser mais seguras, podem ficar mais seguras? Bom, nós temos medidas que poderiam ser relacionadas ao que se denomina um patrulhamento ostensivo, como nós vimos na reportagem anterior, de aumentar as patrulhas na escola, instalação de câmeras de monitoramento em todos os locais, mas também nós precisamos empoderar a sociedade no fomento de soluções. Cada comunidade escolar, ela deve se reunir e identificar pontos de vulnerabilidade, como, por exemplo, é lei estadual que nós tenhamos uma mediação escolar. Essa mediação vista justamente a resolver no âmbito da comunidade, porque a escola ela não é escolhida por ser um local qualquer, ela é um símbolo.
um símbolo da comunidade onde convivem diversas pessoas, diversas classes sociais, todas congregando em prol de um bem comum, que é o desenvolvimento das crianças, adolescentes, no caso desse ataque. É muito importante o papel da imprensa em como será divulgado esse tipo de atentado. Recomenda-se que não seja mostrado nem o local em que foi praticado e nem que seja dado o foco na pessoa que o praticou. Pelo Estatuto da Vítima, que já está com pedido de urgência na Câmara dos Deputados, o PL 3890 de 2020, nós vamos passar a ter obrigatoriedade de ter políticas públicas de atenção e apoio às vítimas, porque nós temos o péssimo hábito de focar na figura do agressor, e com isso estimulamos novos ataques em massa pela figura da repetição, e muito pouco se fala das pessoas que foram vitimadas, sejam elas vítimas diretas, por exemplo, as crianças que faleceram ou ficaram feridos, as vítimas indiretas, os seus pais e amigos, por exemplo, aqueles que integram aquela comunidade escolar, e as vítimas coletivas, porque como a escola é uma comunidade, aquilo impacta não só aquela escola, mas todo o seu entorno e escolas circunvizinhos. Isso gera uma sensação de pânico em toda a sociedade. E a nossa Constituição, ela estabelece que a segurança pública é dever do Estado e da sociedade. Como a sociedade vai poder atuar de forma conjunta com o poder público, trazendo essas demandas? Olha, nesse local específico, nós precisamos de mais mediadores, precisamos de mais capacitação dos professores, um esclarecimento maior das crianças, por exemplo, palestras com uma linguagem adequada para crianças sobre os riscos de participarem dessas plataformas de gamers, porque não tem sequer sede no Brasil, não há nenhum tipo de atenção à vítima quando ela sofre algum tipo de ataque, seja no ambiente virtual, seja fora dela. Então, é muito importante essa interlocução entre Estado e sociedade. E o Instituto Pró-Vítima, ele tem um grupo de trabalho de combate à violência nas escolas, e vamos apresentar ao Ministério da Justiça, nesse prazo de 90 dias, as soluções que entendemos pertinentes para poder auxiliar nesse debate. Celeste, nós acabamos de conversar com a doutora Celeste Leite dos Santos, que é promotora e idealizadora do Instituto Pró-Vítima. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. E olha só, o Ministério As Mulheres que Vencem da Igreja da Graça de todo o Brasil se levanta em uma ação necessária contra os massacres em escolas. A pastora Thaís Benevente, que lidera esse clamor, conta mais sobre o trabalho que está sendo feito. Olá, muito obrigada pelo convite para estar aqui novamente. Diante dessas atrocidades, dessas notícias que têm acontecido, e que, na verdade, não são novas, não é nenhuma novidade, não é? Que o nosso inimigo espiritual, ele tem ceifado vidas desde que o mundo foi corrompido, né? Desde que Caim matou Abel, enfim. A maldade sempre existiu, talvez hoje haja uma visibilidade maior do que o diabo faz, né? Mas nós entendendo que existe, então, uma potestade agindo nessa área, que é ceifando vidas de inocentes nas escolas, professores, alunos, nós, então, como Igreja de Cristo, devemos nos posicionar. Como? Através da oração, através do fechamento dessas brechas que estão acontecendo no mundo espiritual. Então, quando há um levante do inimigo, nós percebemos quando há quedas de avião, várias coisas acontecendo no mesmo propósito, a igreja deve, com certeza, se levantar para que haja uma união ali no mundo espiritual e esse mal venha a ser completamente destruído. E é o que nós estamos fazendo. Nós, então, fomos até as portas das escolas, ungimos as portas das escolas, tomamos a nossa posição no mundo espiritual, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, repreendemos a ação do inimigo, da morte, o espírito do engano que toma conta dessas pessoas também, enfim, e repreendendo toda a ação de Satanás, do inimigo,
nessas vidas e impedindo que o espírito maligno entre nas escolas. Então, está aí todo o trabalho que a gente tem feito desde que essas notícias aconteceram. E o Ministério da Educação autorizou a abertura de novos cursos de medicina. A medida é válida apenas para regiões com carência de profissionais. A pasta de Educação publicou uma portaria liberando a abertura de novos cursos de medicina, desde que por chamamento público em regiões que necessitem de profissionais da área da saúde e tenham condições de formar estudantes. A autorização vale para instituições privadas de ensino superior. A proibição foi feita em 2018 para tentar controlar a qualidade da formação de profissionais de saúde depois de um boom no surgimento de instituições privadas. Os chamamentos públicos vão priorizar as regiões que obedecerem os critérios de baixa renda, proporção de médicos por habitante, oferecerem condições adequadas no SUS para que os estudantes façam estágio e tenham uma formação de qualidade. Entre as regras para os cursos, vão ter a integração da universidade ao sistema de saúde regional, a criação de vagas de inclusão social e a oferta de formação especializada em residência médica. E o governo federal pediu ao Congresso que retire de tramitação o projeto que isenta militares e agentes de segurança de punição em operações da garantia da lei e da ordem. O pedido foi publicado hoje no Diário Oficial da União. O projeto de lei que trata do chamado excludente de ilicitude foi enviado em 2019 ao Congresso e trata de situações em que militares e agentes de segurança podem deixar de ser punidos quando cometerem algo proibido por lei, como matar. O texto trata especificamente das operações de garantia da lei e da ordem, que acontecem por determinação da Presidência da República, em situações consideradas extremas, como no combate ao crime organizado e em grandes eventos internacionais. O atual ministro da Justiça, Flávio Dino, já havia afirmado que tinha a intenção de retirar o debate desta proposta do Legislativo. O projeto não chegou a ser aprovado por comissões e, por isso, cabe ao presidente da Câmara, Arthur Lira, decidir se acata ou rejeita a retirada de tramitação. E o governo também solicitou ao Congresso a retirada de tramitação de outros 3 projetos de lei. As propostas são a que limita a remoção de conteúdos na internet, que desobriga envio de recursos do pré-sal para o Fundo Social, e a que institui a Política Nacional de Longo Prazo. E veja a seguir, Reino Unido fecha maior acordo comercial desde o Brexit. E ainda, Brasil cai 2 posições e entrega a liderança do ranking da FIFA para a Argentina. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, agora 1h18 pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. E hoje completa o 11º dia de protestos contra a nova reforma da Previdência na França. Os atos são marcados por violência e o governo mobiliza 11 mil policiais. Manifestantes demonstraram oposição à nova reforma de Previdência que foi projetada pelo presidente Emmanuel Macron. As manifestações, que já duram 11 dias, estão se tornando cada vez mais violentas. Um famoso café de Paris foi incendiado, um prédio que abriga o escritório da BlackRock em Paris, uma das maiores gestoras de patrimônio do mundo, foi invadido e uma agência bancária foi vandalizada. A proposta do governo francês adia em 2 anos a idade para a aposentadoria, passando de 62 para 64 anos. Uma reunião da primeira-ministra com o sindicato chegou a acontecer nesta quarta-feira, mas sem avanços. O encontro acabou servindo como estopim para as manifestações mais violentas, como a de hoje. O Reino Unido fechou um dos maiores acordos comerciais desde a sua saída da União Europeia. O país deve ingressar em uma importante parceria transpacífica.
O Reino Unido se tornará o novo membro e o primeiro na Europa a aderir ao Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica. A medida havia sido antecipada pelo primeiro-ministro britânico Rishi Sunak no final de março. Segundo o premier, a medida histórica poderá ajudar a elevar o crescimento econômico do país em quase 2 bilhões de libras. O bloco valerá 15% do PIB global quando o Reino Unido ingressar. O Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica é um acordo de livre comércio com 11 membros: Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Peru, Nova Zelândia, Singapura e Vietnã. A entrada do Reino Unido no grupo acontece quase 2 anos após o início das negociações para aderir ao pacto. Agora, como membro, mais de 99% das exportações do Reino Unido para esses 11 países serão elegíveis para o comércio livre de tarifas. O acordo também deve diminuir a burocracia para as empresas britânicas, que não precisarão mais estabelecer escritórios locais ou residir nos países membros do pacto para fornecer serviços por lá. E presidentes de 11 países latino-americanos concordaram em trabalhar juntos para reduzir a inflação em seus territórios, através de medidas para o intercâmbio de produtos básicos e bens intermediários. Vamos conferir. Como está, André Manuel? A América Latina se une no combate à inflação. Líderes de 11 países do continente entraram em um acordo para controlar a alta dos preços por meio de medidas que promovam o intercâmbio de produtos básicos e bens intermediários. O compromisso foi anunciado após reunião virtual convocada pelo presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, e envolveu também a Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Honduras, São Vicente e Granadinas e Venezuela. Hoje o preço dos alimentos estão no segundo pico mais alto desde 1960. O presidente mexicano convidou seus colegas para o balneário caribenho de Cancún nos dias 6 e 7 de maio para continuar a montagem da estratégia. De acordo com um documento divulgado pelo governo mexicano, a prioridade é reduzir os custos dos produtos para a população mais pobre e vulnerável. A inflação na América Latina, assim como em outras partes do mundo, se manteve em níveis elevados, afetada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, bem como pelos problemas nas cadeias produtivas globais provocados pela pandemia. Eu me animaria a dizer aos envolvidos, por que não começamos a pensar em nos comprometer como um continente, para enfrentar quem quer que seja, e dizer, vamos parar com essa guerra, porque o conflito está nos afetando muito. Fomos afetados por uma guerra sem termos nada a ver com os motivos que a causaram. Podemos levantar nossas vozes para dizer que esta guerra tem que parar. Em 2022, os preços no continente aumentaram 14,8%, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, embora na Argentina o índice tenha chegado a 94,8%, um recorde em mais de 30 anos. A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, se reuniu nesta quarta-feira com o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy. O encontro era muito aguardado por autoridades dos dois países, mas foi marcado por tensões devido a ameaças de retaliação da China. E nesta quinta-feira, o Ministério da Defesa de Taiwan informou que embarcações chinesas estavam próximas à ilha. O encontro entre o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, e da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, aconteceu em uma biblioteca presidencial no estado da Califórnia. A líder taiwanesa disse ao deputado que o apoio dos Estados Unidos ao território reafirma que o povo da ilha não está isolado e sozinho. Além de McCarthy, Tsai também se reuniu com uma delegação de políticos americanos do Partido Democrata. A parada de Tsai Ing-wen no território americano foi marcada por tensões, já que a China havia ameaçado tomar medidas firmes caso o encontro entre ela e McCarthy acontecesse. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da China, a reunião entre os dois fragilizou gravemente o princípio de uma só nação. Pequim considera Taiwan como parte de seu território e não aceita que o governo da ilha mantenha relações diplomáticas com outros países.
O governo chinês também afirmou que seu exército iria guardar firmemente a soberania e a integridade territorial, e também a paz e a estabilidade ao redor do Estreito de Taiwan. Já nesta quinta-feira, após uma série de ameaças, o Ministério da Defesa de Taiwan disse que detectou um helicóptero e 3 navios de guerra chineses perto da ilha. As Forças Armadas do país seguem monitorando a situação e mobilizando patrulhas de combate para as áreas ocupadas. O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, que havia sido internado com complicações cardíacas, está em condição estável nesta quinta-feira, depois de passar a noite em uma UTI em Milão. De acordo com a imprensa italiana, o ex-primeiro-ministro foi diagnosticado com leucemia. O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, que é membro do Forza Itália, partido de Silvio Berlusconi, disse nesta quinta-feira que o ex-premier está estável. De acordo com Tajani, o médico do empresário dos meios de comunicação garantiu que o político teve uma noite tranquila. Berlusconi, de 86 anos, está internado em uma unidade de terapia intensiva do Hospital San Raffaele, em Milão. Ele foi hospitalizado diversas vezes nos últimos anos. Na quarta-feira, foi levado às pressas para o hospital depois de reclamar de dificuldades para respirar e apresentar baixos níveis de oxigênio no sangue. O jornal mais vendido da Itália, Il Corriere della Sera, informou, sem revelar suas fontes, que Berlusconi sofre de leucemia. O ex-primeiro-ministro liderou a Itália por um total de 9 anos, entre 1994 e 2011. Ele dominou a política do país durante 2 décadas, apesar dos escândalos sexuais e dos processos que abalaram sua imagem. Seu partido, Forza Itália, é um aliado minoritário da coalizão de direita da primeira-ministra Giorgia Meloni. A seleção argentina de Lionel Messi assumiu a liderança do ranking de seleções da FIFA. O país não liderava a lista há 6 anos. Logo depois vem a França e o Brasil ficou em 3º lugar. Vamos conferir. O Brasil não é mais o líder do ranking da FIFA de seleções. A Argentina de Lionel Messi assumiu a liderança da classificação na lista divulgada nesta quinta-feira. Os franceses apareceram em 2º e a equipe verde-amarela em 3º. A atual campeã do mundo venceu os amistosos disputados nas últimas semanas contra Panamá e Curaçao. Os argentinos não lideravam o ranking da FIFA há 6 anos. O Brasil, que era o primeiro colocado na classificação anterior, caiu para a 3ª posição após a derrota para o Marrocos por 2-1 em um amistoso disputado em 25 de março. A França, vice-campeã mundial, subiu para a 2ª posição após as vitórias sobre Holanda e Irlanda no início das eliminatórias da Eurocopa 2024. E com uma mistura de tristeza e indignação, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe as crianças e que a gente possa repreender todo o mal. Verdade, Dani. E como a pastora Thaís Benevente disse, onde a igreja do Senhor está, as coisas têm que mudar. Boa tarde. Boa tarde.